Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert, capítulo 7, O Resgate de Obsessores, Gregório. O resgate de espíritos que persistem no erro, dos que estão em cruéis processos de vingança, dos que se comprazem em disseminar o mal, dos obsessores cristalizados em seus propósitos, enfim, de todos os que ainda se mantêm sob o domínio dos instintos primitivos, não é tarefa fácil. Equipes de busca e de socorristas se movimentam no sentido de encontrar aqueles que já estejam em condições de atendimento, frequentemente tendo que buscá-los em regiões inferiores, em furnas e cavernas, onde as vibrações são extremamente negativas, impregnadas de fluidos deletérios. O trabalho das equipes socorristas é, pois, bastante complexo. E para que um desses espíritos venha transmitir uma comunicação, intensas e cuidadosas providências foram antecipadamente realizadas. Camilo, mentor espiritual de Raul Teixeira, esclarecendo a respeito, assinala que os desencarnados sofredores perturbados, violentos ou tipicamente maus são conduzidos a sessões mediúnicas por entidades especializadas para esse mister, com grandes habilidades magnéticas, com intensa desenvoltura psíquica para que deem conta do trabalho em suas mãos. Dr. Bezerra de Menezes, através da querida médium Ivone Pereira, no livro Dramas da Obsessão, páginas 20 e 21, referindo-se ao resgate desses espíritos, particularmente os obsessores, explica tal atividade é realizada por entidades espirituais pouco evolvidas, conquanto já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias com que adornem a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão dos deméritos passados. Efetuam-na, porém, invariavelmente sob a direção de entidades instrutoras mais elevadas, subordinadas todas às leis rígidas, invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Essas leis são, como bem se perceberá, as normas divinas do amor, da fraternidade e da caridade, que obrigarão os obreiros em ação às mais patéticas e desvanecedoras atitudes de renúncia e abnegação, a fim de que não deixe jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinassem letras, ciências, etc., mantendo cada um o seu próprio método, embora preservando todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. Menciona ainda o venerável Dr. Bezerra que os métodos para a catequese de obsessores são variados e dependem da maneira como se apresentam os espíritos, evidentemente segundo as circunstâncias do momento. Assim ressalta que as leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude quando o compreendem ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Outras modalidades de resgate são apresentadas por André Luiz em várias de suas obras, ditadas ao saudoso médium Chico Xavier, nas quais se sobressaem as medidas adotadas pelas equipes especializadas e que ocorrem antes da aproximação e abordagem que deverá ser feita ao espírito a ser resgatado, compreendendo um prévio atendimento a seus entes queridos que estejam em situação de sofrimentos e dificuldades, que procurarão minorar ou solucionar, no intuito de conquistá-lo pelo sentimento, ou seja, pelo lado emocional. Esse mesmo processo é relatado por Manuel Filomeno de Miranda em seus livros psicografados pelo estimado médium Divaldo Pereira Franco. Interessante observarmos como esse atendimento é feito através do relato de André Luiz, em sua notável obra Libertação,
que apresenta o difícil resgate do espírito Gregório e de um grupo de outras entidades a ele ligadas direta ou indiretamente. Neste livro, André e seu companheiro Eloy são orientados pelo instrutor Gúbio e presidindo todas as providências que serão levadas a efeito está Matilde, espírito de grande evolução, mãe espiritual do sacerdote Gregório, dirigente de um núcleo das trevas. Gregório exerce grave processo obsessivo sobre Margarida, encarnada, a qual dedica um misto de ódio e paixão. Margarida é filha espiritual de Gúbio, mas é igualmente protegida de Matilde. No primeiro momento do processo de resgate, Gúbio, André e Eloy foram conhecer a estranha cidade dirigida por Gregório, tendo então um primeiro contato com ele, quando se apresentaram como representantes de Matilde. O instrutor espiritual procurou se certificar acerca de Margarida e foi informado por Gregório de que o caso dela estava entregue a 60 de seus comandandos, espíritos também dedicados ao mal. A essa altura, Gregório pronuncia uma frase de maneira enfática. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Gúbio argumenta que a enferma é pupila de Matilde e pede que Gregório a libere para que possa ser ajudada. O algoz resiste, mencionando os detalhes do processo obsessivo com características de grave vampirização, já afetando seu raciocínio e o corpo físico. O instrutor insiste, lembrando que um dia ele teria que enfrentar o olhar de Matilde. Gregório acaba cedendo e promete não interferir, ensinando-lhe a senha a ser apresentada ao dirigente da falange operante. Gúbio, André e Eloy se inteiram da situação ao chegar à residência da enferma, que abrigava grande número de entidades desequilibradas e cujo ambiente estava saturado de elementos intoxicantes. A partir daí, várias providências são adotadas para conseguir o objetivo final, consistindo, inclusive, em sondar, de forma sutil, a Saldanha, que narrou os problemas familiares que o atormentavam, sendo prontamente auxiliado por Gúbio, que, com experiência e amor, atendeu e libertou os seus entes queridos, conquistando de forma definitiva a gratidão e o respeito daquele que concretizava o plano de Gregório. Para conseguir o atendimento direto à sua filha espiritual, o orientador teve ainda que atender um dos dois hipnotizadores, postado à sua cabeceira, que também solicitou ajuda para problemas relacionados com seus entes queridos no plano físico. É oportuno assinalar que o cerco à Margarida constituía-se numa forma de vingança contra o pai dela, considerado por Saldanha como sendo um juiz cruel e implacável, que condenara injustamente o seu filho Jorge. Como consequência, sua esposa, ao ver o filho na prisão, morre de desgosto e a nora termina por suicidar-se, deixando uma filha pequena. Gúbio aproxima-se do juiz e consegue sensibilizá-lo, estando também envolvidos a neta de Saldanha, agora adolescente, e o filho do magistrado. Somente depois de ter prestado esses benefícios aos atormentados, é que o instrutor espiritual iniciou a liberação da querida enferma, sendo então ajudado pelos próprios algozes, agora totalmente modificados. Gúbio providenciou para que Margarida e o marido comparecessem a uma sessão mediúnica bem orientada, para a qual foi igualmente conduzido o outro hipnotizador, que se apresentava sem condições de entender a nova situação. Este foi ligado a uma das médiuns e, através da comunicação mediúnica, seus sentidos foram despertados. Visão, audição, tato e olfato foram intensificados. Um insensível perseguidor chorou e se lamentou, sendo atendido pelo doutrinador e depois conduzido na posição de demente com retorno gradativo à razão. Esta reunião contava com 9 encarnados, mas eram 21 os colaboradores espirituais.
Gúbio e Sidônio, mentor dos trabalhos, em esforço conjunto através de operações magnéticas em Margarida, desligaram finalmente os corpos ovoides, que foram entregues aos cuidados de uma comissão de 6 colaboradores que os conduziram a postos socorristas. Saldanha, refletindo em tudo o que presenciara, pergunta ao benfeitor: quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que este esclareceu. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impedindo-o para o alto, e em toda parte a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequena e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. O desfecho desse caso raia ao sublime quando o instrutor proporciona a Margarida um desdobramento, um encontro com Matilde. Esta surge, materializada, graças às energias fornecidas por Gúbio. Belíssima e comovente é a mensagem que ela transmite, através da qual se pode perceber a sua superior elevação. Na parte final, Gregório tenta investir contra Gúbio e todos os que constituíam a sua comitiva, dizendo-se traído por ter perdido vários comandados. Entretanto, Matilde se faz ouvir e em seguida torna-se visível, falando-lhe a alma de maneira profunda e definitiva. Gregório, sem forças para prosseguir, reagindo agressivamente ante o amor com que ela o envolvia, ajoelha-se e chora, chamando por sua mãe. Convidamos a todos que leiam esta magnífica obra de André Luiz, da qual apresentamos apenas um brevíssimo resumo. E se você já leu, releia, pois a cada vez descobrimos novas riquezas. São assim os livros da codificação e todos estes que a desdobram. Outro tipo de atendimento, socorro e resgate acontece quando se trata de suicidas ou daqueles que, por serem muito apegados ao corpo físico, permanecem imantados aos despojos dentro dos túmulos. Para exemplificar, transcrevo a seguir um artigo de minha autoria, publicado no ano de 1989 na revista Presença Espírita, editada pela Mansão do Caminho, Salvador, Bahia, na qual descrevo o dramático depoimento de um espírito Joaquim, cuja tarefa é a de desligar espíritos suicidas que ainda estejam ligados aos despojos. Este capítulo ficará em breve disponível.